Então, você teve a oportunidade de acompanhar o debate da TV Globo ontem. Quem teve a oportunidade foi uma rara oportunidade de testemunhar um festival de baixarias e de desinformação e de tentativa de enganação de quem estava do lado de cá do aparelho de televisão, como aquela repetição interminável de falsos números, de falsas informações, de fake news, como se diz hoje, mas um pouco cansativo. Algumas dessas tentativas foram, na hora, questionadas, disseram, não, isso é número velho, isso não acontece. Mas outras coisas como fatos, por exemplo, fatos antigos que ficaram cozinhando lá, estão guardados num ossário em algum lugar e de repente pegaram lá e disseram, e aquele caso assim assado, tal, sabe o que lembrou? Lembrou o Collor falando para o Lula da Lurian, como é que a Lurian nasceu, aquela mulher que foi amante dele, em 1989 esse episódio. Ontem foi o Bolsonaro ressuscitando o ex-prefeito Celso Daniel de Santo André, que era amigo do Lula e que era tão importante dentro da estrutura do partido, que era o coordenador da campanha presidencial de 2002 e morreu assassinado em circunstâncias de início muito nebulosas, depois com o tempo explicadas e no final das contas escondidas, porque era um caso passional que envolvia um assessor dele que era o Sombra, e aí esse caso ficou meio, caiu na vala dos costumes, e isso também incomoda muito do meio político. Mas ontem o que nós vimos na Globo foi um desfile de pessoas, de personagens, candidatos e candidatos já conhecidos e candidatos, por incrível que pareça, candidatos desconhecidos, como esse padre Kelmon, da Igreja Ortodoxa. Uma figura muito estranha, porque primeiro não é padre, a Igreja Ortodoxa nega qualquer ligação com ele. E, em segundo, ele não é político, ele compõe a chapa, ou compunha a chapa do PTB para a presidência da República como vice de Roberto Jefferson, que não pôde disputar, se candidatar, porque foi punido no mensalão, foi caçado, essa coisa toda. E esse padre, ou pseudo-padre, ou pretenso padre, compareceu ao estúdio ontem só com o objetivo de servir de correia de transmissão, de braço auxiliar do candidato e presidente Jair Bolsonaro. E nessa tarefa, nessa função, irritando o ex-presidente Lula, que era o candidato do PT, mas de uma forma tão absurda, que era de uma forma geral, assim, genérica, que ele encarava todos como candidatos de esquerda. Lula, Simone Tebet, a outra Tronic, Soraya Tronic, e o Felipe do Novo, em resumo, Ciro, todo mundo é de esquerda. Com isso, ele nivelou todo mundo contra ele. Em primeiro, botou todo mundo de um lado, ele e Bolsonaro do outro, de 5 contra 2, que ele tinha dito antes que eram 5 contra 1 no outro debate, agora 5 contra 2. Então ele se posicionou e se prestou a esse papel lamentável. Mas não apenas isso, como ele foi responsável pelo único momento de perda de controle do Lula durante mais de 3 horas de transmissão desse debate cansativo. Terminou depois das 2 da manhã, por volta das 2 da manhã. E é difícil você imaginar que quem tem que trabalhar, pegar 2, 3 conduções para estar de manhã cedo no trabalho, vai ficar na frente da TV até esse horário para assistir a uma troca de ideias políticas, que afinal não acontece, porque ou acontece numa escala muito pequena, porque o que acontece na maior parte do tempo é uma troca de acusações e de agressões e de impropérios de lado a lado, uma coisa meio baixaria mesmo.
Mas o interessante também de registrar aqui é que, quando falaram de cultura, juntaram-se os dois representantes da direita, o padre Keman e o presidente Jair Bolsonaro. E os dois se juntaram a partir de quê? A partir da Lei Rouanet, que o Bolsonaro jamais entendeu ou procurou entender. Como de resto, Bolsonaro jamais conseguirá compreender o que significa cultura, compreenderá a cultura de um povo, a cultura de um país, a diversidade cultural brasileira. Ele não quer saber dessa coisa, ele quer saber que a lei é dinheiro, e dinheiro não pode para gastar nisso não, dinheiro é para gastar em rachadinha, e olha lá. E esse padre Keman, ele julga que cultura é uma cruz, cultura é você levar a civilização ocidental cristã aos povos ignorantes do interior do país. Citou até José de Anchieta nessa cruzada que ele fez ontem diante das câmeras. É uma figura difícil mesmo. A própria Soraya, senadora Soraya, que já foi bolsonarista, o Bolsonaro lembrou isso ontem, disse: não, você andava comigo para cima e para baixo, quando eu me elegi você pediu indicação, disse para eu que podia indicar 4 pessoas e tal, para cargos no governo, não sei o que, disse isso, e aí depois você brigou comigo e não quis mais saber. Ela disse: eu briguei quando eu vi que você era corrupto também, então, e aí ficou aquele bate-boca de prova que eu sou corrupto. Não é essa coisa. Mas ela já tinha me chamado a atenção uma vez, numa conversa anterior, que foi transmitida pela televisão, e quando ela disse que não acreditava que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, fosse o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Ela não acredita, ela simplesmente não acredita nisso. E ela disse isso com uma pureza semelhante àquela pedra, sabe, aquele monolito de falta de inteligência do início do governo Bolsonaro, daquelas pessoas que diziam que a Terra não é redonda e diziam outras coisas, que o comunismo é que era a grande ameaça no mundo. Isso eles dizem até hoje. Mas não houve um ganhador, um vencedor, na minha opinião. Eu vejo também que as pessoas, os analistas e observadores que fazem as resenhas desses eventos, não estão encontrando alguém que ganhou. Acham que o Lula perdeu um pouco. Eu acho que ele perdeu quando se envolveu na discussão, no bate-boca com o falso padre. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aquilo ali mostrou bem quem é o Keman e qual o papel dele na estrutura do Bolsonaro. E isso pode ajudar, no final das contas, a fortalecer o Lula. Quem saiu fortalecido, na minha opinião, foi a Simone Tebet, que, sem agredir ninguém, na maior calma, na maior civilidade, defendeu seus pontos de vista, falou, enfatizou, e foi uma mulher interessante isso. Ela foi a única que lembrou, na qualidade de mulher e de mãe, ela disse: olha, eu quero deixar claro aqui, lembrar vocês aqui que amanhã é o último dia da vacinação contra pólio. Eu achei interessante ela fazer esse recall, essa lembrança, porque as pessoas se sensibilizam, principalmente as mulheres mães que têm que levar os filhos para tomar a vacina. Não deixe de vacinar seu filho, essa coisa, né? E, no mais, foi um debate cansativo, exaustivo e muito repetitivo nas proposições, nas coisas que eram ditas, e não acrescentou muito ao cenário, ao caldo de cultura dessa eleição de domingo. Mas, como diz o pessoal da TV também, que analisou isso muito bem, é preciso esperar a pesquisa da Datafolha, que vai sair amanhã, está sendo feita agora e vai sair amanhã, para nós termos uma noção mais
precisa do que funcionou e do que não funcionou nesse debate. Vamos aguardar então amanhã para ver, ok? Um abraço.